Olá e bem-vindos ao estúdio da Dukascop TV em Genebra. Nosso tema de hoje são oportunidades de investimento em países da SEI. E o nosso convidado é o presidente e fundador da Maximus Capital, Gene Zolotarev. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. No momento, o clima nos países da SEI está instável. Os investidores estão desanimados, especialmente com a crise na Ucrânia e as sanções. Qual é o impacto das sanções sobre os mercados da dívida e de equities na região da SEI? Obviamente, dentro dessa questão, há muitas pequenas questões. E para que a minha resposta seja significativa, é importante entender que os investidores estão se concentrando em quando investir, especialmente em mercados emergentes. Um dos principais critérios de investimentos é a estabilidade, e sem ela deve haver um caminho para uma resolução. Neste caso particular, o fim parece não estar à vista. Este conflito parece estar se escalando cada vez mais. Há muita retórica e os investidores não estão diferenciando a situação real das ameaças. Neste ambiente geopolítico, é muito difícil tomar decisões de investimento, especialmente no longo prazo. Portanto, para os mercados de investimento, para os investimentos, este é um momento muito difícil. Eu acredito que esse seja um bom momento para se especular. Recentemente, você lançou um fundo especial de oportunidades. Em que países os investidores deveriam se interessar na região da SEI no momento? Nós temos 4 mercados principais: a Rússia, a Ucrânia, o Cazaquistão e o Azerbaijão. Não necessariamente porque estes são os países com o maior número de eventos acontecendo, mas porque eles têm um mercado significativo. A Rússia, obviamente, provavelmente tem o único mercado real de equities, e os outros países têm bons mercados de dívida, muito bem desenvolvidos e bem conhecidos no Ocidente. Nós apenas tentamos aproveitar as oportunidades e a desconexão entre os eventos que ocorrem nesses países e analisamos como esses eventos são antecipados e interpretados por grandes investidores ocidentais. Você poderia citar um exemplo de onde investir no momento? Eu posso citar um exemplo de algo que aconteceu muito recentemente. Um dos maiores bancos da Ucrânia, o UKR Sibbank, havia anunciado apenas algumas semanas antes de seu Eurobond vencer que não iria fazer o pagamento. E até mesmo o Banco Central havia emitido uma declaração dizendo que a inadimplência seria provável. Obviamente, com esse tipo de mensagem, esses títulos tiveram uma rápida venda generalizada e a maioria dos investidores globais se livrou deles. O preço chegou a cair para 50 das máximas anteriores de 90. Eu aproveitei essa oportunidade para comprar, pois nunca acreditei que eles não pagariam, mas sim reestruturariam a dívida, como aconteceu no final. Com isso, nós tivemos um retorno de cerca de 40% em algumas semanas. Qual é a perspectiva para investimento em termos de tempo? Quanto tempo os investidores devem considerar? Em tempos de volatilidade, há muitas oportunidades para se envolver em negócios especulativos, se você puder distinguir a realidade da ficção. Há muitas declarações sendo feitas, e se elas forem levadas ao pé da letra, as decisões, às vezes, podem não refletir com exatidão a realidade econômica. Eu passei 20 anos nesses mercados e os entendo um pouco melhor. Por isso, nossos investidores tentam se beneficiar dessa desconexão nas informações entre o que está sendo dito e o que realmente acontece. Considerando uma perspectiva mais global, os países da SEI são ricos em recursos naturais, mas agora o preço do petróleo cru Brent está muito baixo. Como a queda dos preços da commodity afetou as possibilidades econômicas nesses países? Os países da SEI, especialmente a Rússia, a Ucrânia e o Cazaquistão, são muito ricos em recursos naturais, não só em petróleo. Eles também possuem níquel, minério de ferro, carvão e outras commodities. E essa abundância pode ser uma faca de dois gumes. Por um lado, ela gera muita riqueza,
e rapidamente. Por outro lado, o país se torna dependente dos recursos, o que o impede de desenvolver uma economia diversificada. E foi exatamente isso que aconteceu. Esses países cresceram como economias ricas em recursos. Eles não conseguiram diversificar. E o PIB e as finanças dessas nações estão diretamente relacionadas ao preço das commodities. É difícil administrar uma empresa dessa forma. Agora imagine como é difícil governar um país assim. Resumindo, esse seria o momento certo para investir nos países do SEI com essa instabilidade e incerteza? Este é um bom momento para se selecionar as boas oportunidades. Como eu mencionei, este não é um bom momento para se investir, mas sim para se especular. Muito obrigado pela participação, Gene. Obrigado pelo convite. Obrigado por assistirem e continuem conectados ao site da Dukascop TV para as últimas atualizações e entrevistas exclusivas. Até mais!